Que Jesus nos abençoe, nos Espíritos, hoje, agora e sempre. Ele bota a perna porque diz que eu falo baixo, mas tudo bem. Claro. O bullying começa cedo. Tá, vamos lá. Bullying aí. Vamos estar aí na tela de vocês, na tela do pessoal aqui, para quem está em casa. Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. O capítulo 13. Como vocês são conhecedores do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo é um dos capítulos mais densos e mais cheio de informações que tem no Evangelho. Assim, um dos mais. E aí, em 30 minutos, é impossível você comentar todos os tópicos. A gente tem aí todos os tópicos, né? Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar pobres expropriados da retribuição, e aí vem uma série de instruções dos espíritos, e cada tópico desses tem 6, 7 textos dos espíritos, para ensinar vocês o que é caridade material, o que é caridade espiritual, para vocês entenderem o que é beneficência, piedade, os órgãos, benefícios pagos com gratidão. E eu comecei a ler e comecei a rir. Eu digo, é quando Silvano joga lá na zona de desconforto, ele puxa para a zona do conforto, mas não lhe dá conforto algum. Seja nada grave. Aí eu disse, a gente começa a pensar, o que é que eu consigo extrair desse capítulo? Qual é a essência desse capítulo? Porque cada tópico desse capítulo é muito denso, é muito importante. Cada tópico desse que você pegar, se você pegar o óbolo da viúva, a gente fica a noite toda aqui discutindo ele. A piedade, a gente passa a noite toda com ele, não precisa. Então é impossível você esgotar esse capítulo. O que foi que eu fiz? Eu só peguei o primeiro ponto do capítulo, que é o texto do Evangelho, e peguei o primeiro parágrafo do comentário de Kardec. Então, a gente, do capítulo todo, só vai estar aqui o texto do Novo Testamento, o primeiro, né? Por quê? Porque eu vou ficar só nessa frase. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Que foi o tempo que vocês estavam aqui de tarde estudando. Quem participou do estudo do Evangelho estava estudando isso, em uma outra formatação. Então, o texto é: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não receberei recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não prometeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É até redundância falar a sabedoria de Jesus, mas essa condensação nessa imagem de como você deve dar a esmola, sem que a mão direita, sem que a mão esquerda perceba o que faz a direita, ela é fantástica, ela já lhe dá material para você meditar durante toda a sua vida. Em fazer o bem, aí é o número 13, é o tópico, é o comentário de Kardec. Depois desse vem o novo texto do Novo Testamento, seria o tópico 2, aí o número 13 é Kardec, comentário. Diz Kardec: em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mistério se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus.
Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nesse do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Kardec continua o texto dele é grande, mas aí a gente tem ideias, né? A ideia de fazer o bem sem ostentação, ocultar a mão que dá, abstrair da vida presente e buscar a vida futura, renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens. Nisso daí a gente também já tem material suficiente para meditar. Mas vamos lá. A pergunta é: que lugar ocupa a motivação da recompensa na vida cristã? A gente começa a pensar na ideia de recompensa. A gente dá e quer uma recompensa. Afirma-se frequentemente que a motivação da recompensa não tem absolutamente nenhum lugar na vida cristã. Pensar a vida cristã com recompensa não é pensar na vida cristã. Mas Jesus fala de recompensa. Jesus pontua que devemos ser bons por sermos bons. Que a virtude é a própria recompensa. E que a própria ideia de recompensa deve ser banida da vida cristã. Como assim? É interessante que havia um padre na Espanha, e aí, só resumindo esse texto para não ficar lendo toda hora, esse padre dizia que se ele pudesse apagar todo o fogo do inferno com água, e apagar todas as alegrias do céu, de forma que o homem buscasse, sem interesse algum, fazer tal coisa, inspirou Teresa de Jesus a fazer um poema que é muito maior, que aqui está resumido numa tradução, que era aquela tradução que eu queria fazer na aula quinzenal passada, e a memória falhou. Diz Teresa, adaptando aqui para o nosso português: não me move, Senhor, para querer-te a glória que me tens prometido. Nem me moves o inferno tão temido para por isso de ofender, para deixar por isso de ofender-te. Minha alma em te amar tanto se esmera que ainda falta ao céu e te amar. E não havendo o inferno, eu te temer. Nada por te amar de ti espero. Se ainda o que espero não esperara, o mesmo que te quero, eu te quiser. Ou seja, eu te amo não é porque tem céu. Eu também tenho um temor reverencial, não é porque tem inferno, é simplesmente que eu amo você. Eu gosto de você. Eu simpatizei com você. Eu me identifiquei com você. E não tenho interesse nem temor algum. Vamos caminhar. Só que Jesus não se esquivou de falar das recompensas de Deus. Tanto é, tanto é, que a gente pega em diversas passagens do Novo Testamento a ideia de recompensa. A recompensa será grande no céu. Ele diz que quem der um copo de água fresca, quem visitar a um daqueles, quem fizer tal coisa, é a mim que faz. O ensino da parábola dos talentos. Ele dá 10 talentos a um, dá 5 a um, dá 1 a outro, né? É pelo menos em parte que o serviço fiel será recompensado de acordo com, na parábola do juízo final, também ele vai falar de punições e recompensas. Aí a gente pensa, é uma regra de vida indiscutível que qualquer ação que não produza resultado é fútil e sem sentido. Se a gente faz algo que não produz um resultado, não faz sentido. A menos que a vida cristã tenha um propósito e uma meta que vale a pena perseguir, ela perderá o sentido. Então, nossas vidas precisam ter um sentido. Se nós nos denominamos cristãos, nossas vidas cristãs precisam ter um propósito, precisa ter um sentido cristão. Se nossas vidas não têm esse propósito e não têm esse sentido, nós estamos vivendo uma vida fútil, uma vida inútil. Aí a gente pensa, banir todas as recompensas e punições, eu estou botando punições entre aspas, para assim não me chamar a atenção, da vida espiritual, seria dizer que a injustiça tem a última palavra. Se não houver esse contrapeso, a vida vai ser injusta.
Não se pode razoavelmente sustentar que o homem bom e o mal terminam da mesma forma. O indivíduo que faz o bem e que faz o mal, se não houver uma consequência, é injusto. Significaria dizer de forma grosseira que não faz sentido ser bom e que não deveria haver razão para viver de uma maneira em vez de outra. Eliminar todas as recompensas e punições, ou seja, eliminar as consequências dos nossos atos, seria como dizer que não há justiça nem amor em Deus. Então tem que existir recompensa e tem que existir, entre aspas, punições, porque são consequências daquilo que nós fizemos. Vamos lá. Recompensas e punições, consequências de nossos atos, são necessárias para dar sentido à vida. Se não houvesse a luta, e sem falar no sofrimento para sempre, seria levado pelo vento. Eu estou caminhando para chegar num lugar. Não sei se eu estou sendo compreendido, mas vamos lá. Há certas coisas sobre isso que devemos ter clareza. Quando Jesus falou sobre recompensas, ele definitivamente não estava pensando em recompensas materiais. Esse é o primeiro ponto. A recompensa, sim. Material, não. Em nenhum momento Jesus fala em recompensa material. Não foi prosperidade material que Jesus prometeu aos seus seguidores. Na verdade, ele prometeu outra coisa: provação, tribulação, sofrimento, perseguição e morte. Né? E nós que dissemos, oh, você está pronto para me seguir? Porque o que eu lhe ofereço é. Então, não é recompensa material. Se for seguir Jesus, se prepare, que o caminho. Isso lembra uma história de Teresa d'Ávila, ela mesma conta, está na biografia dela, acho que escrita por Edith Stein, que ela diz que está atravessando o rio, e aí cai no rio e começa a se afogar, começa a se abater, a correnteza começa a levar, aí o Cristo aparece e tira ela de dentro do rio. Ela olha para ele e diz, está vendo o que eu faço com meus amigos? E ela diz, é por isso que o senhor tem bem poucos. E é um fato, é um fato. Certamente Jesus não estava pensando em recompensas materiais. A segunda coisa que devemos lembrar é que a maior recompensa nunca é dada a quem busca. Enquanto você estiver atrás dele, você já recebeu. Se você está sempre em busca de uma recompensa, sempre contando o que acha que ganhou e merece, perderá a recompensa que busca. Você vê Deus como um contador. Olha, eu fiz e me deu. O divino é um contador. Então, enquanto a gente estiver buscando, não terá. E aí vem, o grande paradoxo da recompensa cristã é quem procura a retribuição e calcula o que lhe é devido, não a recebe. Por mais que você busque e calcule, eu fiz isso. Eu dei não sei quantos passos. Eu dei não sei quantos parnéis. Eu doei tanto. Eu fiz isso, fiz aquilo. Você já recebeu sua recompensa. Não adianta você apresentar essa conta divina, que ele vai dizer, já foi pago. Já foi paga lá na terra. Está aqui o carinho. Todo mundo lhe deu tapinha nas costas, todo mundo lhe aplaudiu. Você foi ovacionado. O recibo do pagamento está aqui. Então, não lhe devo coisa alguma, sua recompensa já foi recebida. A pessoa cuja única motivação é o amor, e que nunca pensa que mereceu qualquer recompensa, é quem recebe. Você vai pegar o evangelho e ver lá, Lázaro e o homem de púrpura. Lázaro está lá. Lázaro fez o quê? O curioso é que a recompensa é tanto subproduto quanto objetivo da vida final cristã. E quais são as recompensas da vida cristã? As recompensas da vida cristã são recompensas apenas para a pessoa com mentalidade espiritual. As recompensas cristãs são recompensas apenas para cristão. Se você não compreender esse estado, você não compreende a recompensa. Qual a primeira recompensa? A autossatisfação. É você poder chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro, porque você fez a coisa correta.
Fazer o que é certo, obedecer ao Cristo, seguir seu caminho, qualquer outra coisa que possa contribuir, sempre traz satisfação. Quer recompensa mais do que essa? Essa é a primeira recompensa. Não, mas ninguém viu. Não é para ninguém ver. Mas ninguém lhe deu tapa nas costas. Mas não é para ninguém lhe dar tapa nas costas. É para a mão esquerda não ver o que deu à direita. Então, pronto, você fica leve. Ainda que isso lhe traga prejuízo material ou algum prejuízo, mas é o correto a ser feito. Era aquilo que deveria ser feito. A segunda recompensa, essa que é a melhor. É mais trabalho. Eu não estou brincando, não, é sério. Pega a parábola dos talentos. O cara tinha 10, trabalhou pra caramba, juntou 20. O que foi que o senhor fez? Pegou um do outro, deu a ele. Ele ficou com 21. Ele agora vai ter que fazer 42. Qual foi a recompensa dele? Ganhou mais 5 talentos. Ficou com 10. Ganhou mais 11. Vai dar para 22. O que tinha um e perdeu, ficou sem nada. Vai ter que trabalhar para ser digno de adquirir um de volta, para depois multiplicar um, para depois multiplicar o 5, para depois multiplicar o 6. Não é recompensa, mais trabalho. Se você tem um bom aluno, um aluno fora de série, o que, é que vai acontecer? Você vai ter mais trabalho com ele. Porque não vai servir, você não vai ficar na coisa assim, você vai ter que explorar o potencial melhor dele. Se você tem um atleta como Simone Biles, como Rebeca, não mais no treinamento que você vai dar, você vai ter que bolar algo mais fantástico, porque aquele aluno é capaz de. Então, quando você se apresenta para o divino, com grande potencial, qual é a recompensa? Mais trabalho, se eu confio em você. Eu confio em você, então vou dar mais trabalho. Então, quem está aqui no NEF e tem muito trabalho, não reclame. É porque você é capaz. Então, seu trabalho vai dobrar, vai triplicar, vai quadriplicar. Comece a reclamar quando o trabalho diminuir. Quando o trabalho no NEF começar a diminuir, é sinal de que estão perdendo a confiança nos trabalhadores. Então, ao invés de mandar 10, bora mandar 5, porque não estão produzindo. Quando chega a 15, pô, chegou 15 para ser atendido hoje. Está funcionando. Está funcionando. Estão acreditando no trabalho e estão aumentando nossa capacidade. Então, a segunda recompensa da vida cristã é mais trabalho ainda a fazer. O paradoxo da ideia cristã de recompensa é que um trabalho bem executado não traz descanso, conforto, tranquilidade. Traz exigências maiores, esforços mais intensos. A exemplo, a parábola do talento, dos talentos. E a terceira e a última recompensa é óbvio, que é a unidade divina. Ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Que recompensa maior do que essa? Eu e o Pai somos um. E a gente busca recompensa material. Aí a gente volta lá para o texto. Para a frase, né? Dar com a mão para que a outra não veja, não significa apenas distribuir a dádiva ocultando de terceiros. Isso é fácil. Mas olvidando o próprio ato. A mão do coração, que não deve ter memória para registrar e arquivar o bem realizado. O problema não é esconder da mão, é você não registrar em sua mente o ato realizado. Pois toda dádiva provém originalmente de Deus. Nem o coração deve desvelar-se, senão na intimidade com o divino. Aí eu lembrei dessa coisa. É possível que nessa sentença, é possível, não estou perdendo ao pé da letra, que Jesus tenha retratado de modo mais amplo e mais profundo uma experiência judaica. No templo de Jerusalém existia uma sala chamada Sala de Segredos, em que as pessoas depositavam os donativos lá, para que outros tímidos e envergonhados fossem retirados. Ou seja, quem colocava, colocou, não sabia quem
seria beneficiado, e quem entrava para retirar, retirava, não sabia quem doou, não passava aquela coisa da vergonha, tal, tal, tal. Essa é a ideia. Aí eu encontrei um texto de Moisés Maimônides, é um estudioso da cultura judaica, enfim, está aí para quem quiser pesquisar, e ele descreve os degraus da caridade. Eu achei isso fantástico, né? Existem 8 degraus no dever da caridade. Vocês podem fazer a observação e ver em que degrau vocês se encontram, né, na teoria de Moisés. O primeiro degrau, segundo ele, é o mais baixo. Lembre que é quem já começou a subir, porque tem gente que ainda está parado no batente sem subir o degrau. Então, o primeiro degrau, o mais baixo degrau, é dar, mas com relutância ou contra a vontade. Essa esmola da mão, não do coração. O sujeito dá, mas não queria dar. Está dando porque é obrigado a dar. Eu pago aqui o neto, porque senão eu vou passar vergonha. Vamos dizer como contribuo. Então eu dou, mas dou contrariado. Mas está bem, mas é contrariado. Esse já está no primeiro degrau. O segundo é dar alegremente, mas não proporcionalmente à necessidade do sofredor. Ele dá com alegria, mas não resolve o problema do caminho. Mas eu deu. Né? O indivíduo está precisando disso. Não, só vou lhe dar isso aqui. Mas deu com alegria. O terceiro é dar com alegria e em proporção, mas só depois de solicitado. Ele não faz com o coração. Você tem que ir lá, bater na porta, se vai. Eu preciso disso, daquilo. Não, amigo, eu lhe dou, tal. Mas se não batesse na porta, ele também não ia dar. Mas, de qualquer sorte, Deus está no terceiro degrau. É engraçado, mas é sério. O quarto é dar alegremente, em proporção, sem ser solicitado, pondo, entretanto, a esmola na mão do pobre e nele provocando, assim, a dolorosa emoção da vergonha. Você dá com alegria, não precisou ser solicitado, mas o outro ainda se sente constrangido e humilhado por estar recebendo. O quinto é dar de maneira tal que o necessitado receba a esmola e saiba quem é o benfeitor, sem ser reconhecido. Assim agiam alguns dos nossos antepassados, os judeus, que costumavam amarrar dinheiro nas abas traseiras da roupa para que os pobres pudessem tirar sem serem vistos. Eles amarravam na túnica dinheiro, ia passando em determinado lugar, o indivíduo puxava. Ele não via quem era, ou seja, tira o constrangimento, né? Subiu um degrauzinho a mais. Aí vem o sexto degrau. Já se encontraram? O sexto degrau, ainda mais elevado, é conhecer os beneficiários da nossa caridade, sem que eles saibam quem somos. Assim procediam aqueles dos nossos antepassados, que levavam suas dádivas caridosas para as moradias dos pobres, prevalecendo-se, precavendo-se para que seus próprios nomes permanecessem ocultos. Então, doava, você não sabia quem era, ficava tudo oculto. Chegamos no sexto. Ainda faltam 2. O sétimo é ainda mais louvável a saber. Distribui as esmolas de tal modo que o benfeitor saiba quem são os auxiliares. Que o benfeitor não saiba, né? Que nem o benfeitor. Deixa eu ler direito. O sétimo é ainda mais louvável a saber. Distribuir as esmolas de modo tal que nem o benfeitor saiba quem são os auxiliares, nem esses o nome do seu benfeitor. Isso fazia os nossos avós caridosos no templo, naquela câmara secreta, pois naquele santo edifício existia um lugar chamado Câmara do Silêncio, ou da inostentação. Então, ostentação e inostentação, onde os bons depositavam secretamente o que seu generoso coração lhe sugeria, e do qual as mais respeitadas famílias pobres eram sustentadas com igual discrição. Aqui parece que já chegou num patamar, porque quem dá não sabe, quem vai receber, ninguém sabe o que ele doou, etc, etc. E quem recebeu não passou por nenhum constrangimento. Finalmente, o oitavo e mais meritório degrau é antecipar a caridade, evitando a pobreza,
a saber, ajudar o irmão empobrecido, seja com presente considerado, seja ensinando numa profissão ou estabelecendo no comércio, para que possa ganhar honestamente sua vida e não seja forçado a estender a mão para a caridade. É a isso que a Escritura se refere quando diz: e quando teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, então sustentá-lo lá, e assim ao estrangeiro, ao peregrino, para que viva contigo. Ele chegou no oitavo, que não espera nem a necessidade chegar. Você se antecipa a. Esse é o mais alto degrau, é o pulo da escada de ouro da caridade. E aí, Yogi escreve: a recomendação de Jesus sobre a ocultação da mão, para que a outra não perceba o ato caritativo, pode ser intitulado o nono e o alto, e o mais alto degrau dessa escada de ouro, com justo coroamento do oitavo grau. É você ainda conseguir fazer isso sem que o outro perceba que você fez. É você evitar que ele chegue naquele estado sem que ele perceba que foi você que evitou. E aí a gente consegue compreender o que é a mão esquerda não perceber o que dá a mão direita. Thalita virou a boca, no sinal de que ela está assim. Eu estou muito longe de subir essa escada. E aí a gente conclui.